Salve, salve, torcida brasileira, torcida chilena que mandou apoio também, salve todo mundo. Pedi desculpa pra vocês aí pelo atraso do vídeo, foi muita correria nesses últimos dias. Normalmente eu faço o vídeo no mesmo dia, se eu tiver tempo, no dia seguinte, só que no dia seguinte a gente teve que viajar. Perdeu o campeonato, no dia seguinte você tá zarpando. Então foi muito difícil eu consegui sequer me planejar pra conseguir fazer alguma coisa. Cheguei no Brasil, aí, mano, me desculpem, mas fui dar uma priorizada na vida pessoal, resolvi algumas coisas. O meu editor também, que edita as coisas aqui do meu canal, ele viajou pro Chile, porque ele foi cobrir o evento, então eu preferi dar um tempinho, dar um respiro pra poder fazer as coisas. Esse daqui é um vídeo de impressões pós-jogo contra a gente, que a gente teve contra a BBL, no Masters, pra falar também sobre novos passos que a gente tá visualizando agora pra frente. Esse jogo, ele foi um jogo que... Uma das coisas que a gente tem sentido muito é... Quando você chega dentro do campeonato, fica muito evidente quais são os mapas fortes e fracos de cada equipe. A gente sabia que eles tinham uma Heaven boa, mas a gente achou que a gente tinha um plano que eles não esperariam que a gente picaria a Heaven. E de fato, eu não acho que eles estavam esperando que a gente fosse picar essa Heaven. Eles picaram Breeze, era uma boa ideia que a gente já tinha. Achava que eles fossem picar o Abyss ou Breeze. Calhou deles picarem Breeze. A gente só tinha sentado, revisto o que a gente tinha feito de errado na Breeze anterior. E aí vamos falar sobre aspectos básicos. Eu sinto que dentro do campeonato, no geral, a gente entrou igual aquele carro que tá demorando pra poder engatar. E o Valorant, ele te pune muito nisso, né? Você perdeu o pistol, um primeiro arma ali, o bônus do adversário, você já se bota numa posição que, pô, se o adversário for bom e ele tiver alguns rounds bem planejados, aquilo ali vai virando uma bola de neve. E eu sinto que na Heaven a gente começou até relativamente bem, só que eu acho que a gente começou a acelerar um protocolo ou outro, por exemplo, num anti-eco, que a gente tava, mano, com um round super bem estabelecido, tinha lido bem o que tava acontecendo, a gente adiantou uma briga que não deveria ter adiantado, fomos punidos. Num outro momento a gente foi abrir num ângulo que você sabe quando o inimigo tem operator, você consegue dar um tab lá e ver, pô, falar, pô, mano, o Love's Rock só joga com essa desgraça dessa arma. Bateu a economia, ele vai ter, então, tipo, era fácil de ver que a gente poderia ter um operator e acho que, mais uma vez, a gente deu um pulo num protocolo do tipo, pô, não pediu um drone, não esperou o drone, e aí você vai tendo uns piques dentro do mapa que vão desbalanceando o jogo, vão deixando o jogo mais fácil pro adversário. Então eu acho que a gente demorou pra poder engatar isso um pouco no lado de ataque. Na Heaven exclusivo, a gente teve umas quebras de protocolo ali que acho que dificultaram muito o Ralph pra gente, e aí são coisas diferentes, assim, a gente pode estar denominando que às vezes o jogador estava muito mais nervoso no período. Eu sinto que foi mais esse primeiro stage ali de você sentir pressões diferentes, sentimentos diferentes, você aprender a lidar com aquilo ali. Graças a Deus isso aconteceu num período cedo pra gente, né? A gente já teve uma oportunidade de no primeiro Master já a equipe se botar à prova em relação a isso. No lado de defesa, mano, eu sinto que a gente teve excelentes primeiras brigas, mas eu acho que a gente organizou mal o segundo tempo, tipo, como os meninos decidiram fazer algumas brigas no segundo tempo, aonde dá gamble, aonde não dá. Eles basicamente acalmavam o round, escolhiam um site, às vezes o site estava guivado, e aí já não perdia mais o retake, porque os caras são bons também. Então eu acho que a gente pecou muito na Heaven no entrar quente no jogo, tomando decisões e comitando decisões. Quando você vai jogar um campeonato desse muito grande, os times que normalmente ganham são os times que eles conseguem ser consistentes com protocolos, tanto jogando na sua própria liga, quanto jogando internacionalmente, do tipo, do cara não se afobar, do cara não, pô, se eu tenho que brigar por essa área, eu vou brigar por essa área, você não hesita, você não pensa em fazer, você só faz. Quando a gente já chegou na Breeze, eu senti que a gente entrou nessa mesma afobação do tipo, eu conseguia ver que a gente estava sendo splitado sem conseguir tradar um ao outro. Quando eles que deu 4-0, 5-0, eu pausei o jogo. Eu não queria ter gastado esse pause porque o lado de defesa na Breeze é um lado que você tem que ser consistente. Eu espero que meu time consiga criar placar nesse Ralph. Só que a gente já tava num 5-0. Eu falei, mano, vou gastar o pause aqui, boa, esperei pra ver se o time conseguia adaptar. Mas assim que eu pausei, eu conversei sobre esses aspectos que eu tava vendo meio avulsos, passei um padrão. A gente dali em diante a gente começou a se orientar e virou o Ralph 7, se não me engano, 7-5. E aí vem, mano, a loucura. Esse mapa, ele me deu um revertério do tipo assim, mano, o que tá acontecendo nesse mapa? A gente ganhou o pistol, perdeu o eco, os caras estavam a arma, a gente ganhou o eco, aí os caras foram pro eco. Eles ganharam o eco da gente e a gente ganhou 3, o eco e mais 2 armas seguidos. Então, tipo assim, mano, para pra pensar, eu vivendo isso dali, eu e o Camino. Eu olhava pra cara do Camino e falava, mano, que
pô, o que tá acontecendo nesse jogo? E dali em diante eu acho que a gente já não perdeu mais o controle da partida. A gente tava conseguindo sentir bem o que precisava fazer dentro do mapa, o que o mapa tava pedindo. Isso eu acho que é um ponto muito importante, você saber o que o mapa tá pedindo. E aí a gente foi pra Abyss. Entra uma parada que, tipo assim, não precisava estar falando isso, mas são coisas que eu sinto que não vão mudar absolutamente nada. Já aconteceu. Um time ou outro saber sobre isso não muda absolutamente nada. É só a minha experiência particular. A gente tinha treinado contra esses caras, a gente tinha tido, mano, uma Abyss top deles, um alto nível de jogo, a gente um alto nível de jogo, só que eu sinto que eles pegaram bem algumas coisas que a gente fazia no lado de ataque, por exemplo, execuções B. Acho que eles acharam um gap ali que a gente não tinha sofrido contra nenhum outro time, e eles solucionaram essa briga B pra eles ali. Óbvio que é ruim, que você perde no campeonato. De uma outra forma, a gente aprendeu um gap que a gente tinha na comp da Abyss, que era o lado da direita, que se o cara brigasse forte, ele era muito difícil. E a gente não adaptou bem pra como punir essa briga da direita ali. Quando você executar a A, você olha ali pra direita ali que tem, tipo, tem a Nilba, e eu sinto que aquela posição exclusiva ali, como eles brigaram em relação àquela posição ali, deu muita gente. Então eu acho que, mano, mérito dos caras, souberam adaptar uma parada, mano, complexa de você conseguir entender qual é a choque point que você pode brigar, sendo que você tá jogando contra uma composição que o dive é pesadíssimo. Então eles tiveram o mérito deles. Então eu acho que eles conseguiram construir muito o Ralph em função disso. A gente fez algumas execuções aí, tava dando bom, só que chegou um momento que eles começaram a entender como somar essa briga. Eles tinham boas respostas no lado de ataque. Era um lado que a gente testava esperando virar e virar bem pra gente. E a gente, pô, virou 9-3 pros caras. E no treino, eles tinham dado um sapeco muito grande na gente de ataque. Tinham sido explodidos de defesa. E a gente também adaptou muito bem o que eles faziam. Então eu sinto que o jogo foi voltando muito por conta disso. O jogo ficou muito close. E num 12-11 eles conseguiram arrumar um split em cima da gente. Eu sinto que a gente titubeou um pouco. A gente tinha bons ultimates na mão. Tinha um bom ultimate, que era um ultimate de terror. Também tinha mais algum outro, se eu não me engano, e a gente acabou perdendo o round sendo splitado sem usar. Essas coisas, elas são boas de você viver dentro do servidor, apesar de você perder, porque você consegue entender, óbvio, você tá dentro de um ambiente sinérgico, igual eu sinto que a gente tem, você consegue entender, pô, beleza, mano, os caras, a gente foi executar B duas vezes o cara tava na direita, a gente não conseguiu dentro do jogo resolver isso, no próximo jogo a gente tem que saber resolver essa situação. Eu acho que você aprende quando você perde. Eu sinto que foi um campeonato, mano, para a gente, foi muito bom em relação ao aprendizado. Os 2 jogos que a gente perdeu, mano, a gente perdeu vendendo caro e começando de maneiras muito ruins, tomando mapas de maneira muito unilateral, porque entrou frio, toda aquela hesitação da estreia de um jogador que tá sentindo um pouco mais de pressão, todas essas coisas são normais. Então eu sinto que esse primeiro gelo ali, ele já é muito bom pra te botar na ideia do que você precisa quando você vai jogar um stage desse, qual é o seu nível sinérgico, você e a equipe, e você não oscilar de falar, mano, se é aqui que a gente briga, aqui a gente vai brigar, você não pensar pra fazer, só fazer. Esse campeonato também, pra mim, enquanto pessoa, quanto eu, Ian, me deixou uma maneira muito mais leve de conseguir sentir tudo. Eu senti que eu tava bem tranquilo em relação ao campeonato, nervoso, obviamente, pô, vou jogar uma partida importante. No dia anterior você sente que você tá com aquela assim, pô, mano, cara, queria jogar logo e tal, mas nada que me desvirtuasse, mas me abriu muito a consciência na parte do coach, do porquê que algumas equipes, por exemplo, nos Estados Unidos, porquê que uma G2 ela consegue ir para muitos internacionais, uma NRG, uma Sentinels, foi durante muito tempo. Porque quando seus jogadores eles experimentam chegar num campeonato internacional e bem e mal, ele consegue achar esse meio ponto do tipo assim, pô, beleza, eu faço isso daqui na minha liga que não deu certo porque já tava fitado. O pace do outro time é esse, eu posso incrementar isso no meu jogo. Você já tava sendo sólido na sua região, fazendo um arroz com feijão, digamos assim. Você volta do internacional, você já volta mais cascudo pensando, pô, eu consigo incrementar isso no meu jogo. Nisso daqui eu não sou punido no NA, mas eu sou punido lá fora. Esse daqui é um tempo de jogo maneiro pra jogar. Então, tipo assim, você volta mais experiente. Se o seu time for minimamente, se eles forem seres humanos, não ficarem brigando igual animais, oh, meu Deus, perdeu por causa de você. Você não entra nesse looping, nessa ideia errada. O campeonato ele só tem de ser bom pra você, porque você volta pra sua região com mais experiência, mais bagagem, você consegue olhar pra composições de uma maneira, acho que um pouco otimizada. Você consegue entender, pô, beleza, agora eu preciso fazer isso pra poder melhorar meu nível e pra poder chegar mais forte num próximo internacional. Então, eu entendo quando o Valim fala hoje que pra ele é bom, quanto o IGL, que existam outros times fortes na liga, porque você consegue chegar
mais forte dentro do ambiente internacional, entendeu? Eu sinto que a BBL contra a gente jogou de maneira muito tranquila depois que eles começaram a pegar o primeiro mapa ali. Você saber administrar esses momentos de tensão ali, eles te ditam muito como que você vai começar uma série e você vai jogar essa série. Conversando com o dono da PaperX, ele virou e falou assim, pô, mano, graças a Deus vocês não ganharam 2 pistols ali, porque senão o jogo teria sido outro. Eu sinto a mesma coisa. Se a gente tivesse convertido alguns desses pistols, não tivesse perdido alguns desses primeiros armas, o campeonato poderia ter sido outro. Mas, de qualquer forma, o campeonato ele deixa, mano, experiências extremamente positivas pra gente. E é isso. Curte, compartilha, segue minhas mídias sociais, mano. Segue meu Instagram, sempre posto conteúdo, sempre posto rotina. Eu não falei no começo do vídeo, mas ao longo desses dias que eu tive de folga, eu entendi como eu consigo produzir um vlog pra vocês. Uma vez por semana, pelo menos, eu consigo mostrar como é que é a minha rotina, a nossa rotina, mas assim, mais espaçado, porque eu também não quero ficar mostrando muito meus jogadores, eu não gosto de ser invasivo. Então eu vou estar tentando mostrar mais sobre mim. Meu próximo vídeo eu vou estar falando sobre o meta. Vocês perguntam o tempo inteiro, mano. Pessoas perguntam sobre como eu posso ser um coach, qual é o guia que eu poderia seguir para tentar me tornar um coach. Então esse é um outro vídeo. E eu vou postar um vídeo também sobre o estilo de jogo da Nogshin. Mas precisamente eu quero falar também sobre algumas coisas sobre o Dambi e sobre como a Nogshin joga, porque eu acho que, tipo assim, ele é um moleque muito bizarro, mas eu tendo a olhar muito mais para como uma equipe é boa. Eu não acho que... Ele é muito bom, mas todo o time dele é muito bom e eles souberam jogar esse campeonato. Ele não abandonar fundamentos, tomar decisões, então eu quero mostrar um pouco esse lado do time que foi campeão. E é isso, rapaziada. Todo mundo aí tem um excelente dia, muito obrigado pelo carinho. Todo mundo que me aborda em rua, porteiro aqui do prédio, ele acompanha a Valorant, veio pedir pra trocar uma ideia, pra tirar uma foto. Mano, todo mundo que tem me mandado mensagem de carinho, mensagem de apoio, muito obrigado. Continuem apoiando a gente, eu acho que a gente ainda tem muito pra crescer. Tamo junto, é nóis.